Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza, no 6º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. O grupo 7, nós vamos dar continuidade aí, passado e presente. Capítulo 16, uso e ocupação do solo. Módulo 54, ocupação do espaço. O objetivo de aprendizagem da aula é reconhecer o solo como elemento essencial à vida humana e aos demais seres vivos da Terra. Pessoal, nós temos aí, o capítulo 16, o uso e ocupação do solo. Nós temos aí, no primeiro momento, aí, olha, o nosso Brasil, né? E que é um país bem grande em extensão territorial, e nós temos aí os estados. E nós vamos falar um pouquinho da ocupação e do que cada estado produz aí, né? Não vamos falar de todos, mas de alguns aí, olha. Começando aqui, olha, na primeira parte aqui, que é essa partezinha aqui, que é o estado do Acre. Ele é um dos maiores produtores de castanha do Brasil. Tá? Então, ele produz grande quantidade de castanha, que nós chamamos aí a castanha do Brasil. Nós temos também aqui no Mato Grosso, que o estado do Mato Grosso é o maior produtor de gado bovino do país. Nós temos aqui também, olha, o estado aqui de Goiás, né? Que é um grande produtor de soja, produz grande quantidade de soja. O Brasil é um grande exportador, ele exporta grande quantidade de cereais, principalmente a soja, tá? No Rio Grande do Sul, aqui, olha, nós temos o estado aí, ele se destaca pela produção, a grande produção de arroz, uva e o pêssego. O estado de São Paulo, a gente chega aqui no estado de São Paulo, nós sabemos que, além de ser o maior produtor de cana-de-açúcar, ele é o estado que é mais populoso, com 44,3 milhões de habitantes. Aí nós temos o estado de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais ele produz aí grande quantidade de recursos minerais e dentre eles o minério de ferro em grande escala, tá? Nós temos a Bahia, depois logo seguindo aqui nós temos a Bahia, que a Bahia é um grande produtor de frutas como a banana, como o mamão e o coco da Bahia. Lá no Acre, nós temos aqui, no Acre não, aqui no Pará, desculpa, eu falei o Acre, desculpa. Aqui no Pará, nós temos que ele é encontrada a grande quantidade aí, onde fica a grande quantidade de jazidas de ouro aí, né? E também nós temos lá o estado do Amapá, que apresenta a maior quantidade de vegetação nativa preservada. Então, nós temos alguns estados aí falando da ocupação das pessoas, né? E o que é extraído desses lugares, qual é a condição econômica de cada um. Agora, nós temos aí, eu vou mudar a página, porque eu coloquei ele em espaço maior, para vocês poderem enxergar. Ocupação do espaço, módulo 54. Eu vou pedir aí para Maria Clara ler para mim esse texto aí, leia para mim, e à medida que for lendo, eu vou pedindo para parar para poder explicar para vocês. Maria Clara, liga seu microfone. Pode ficar PowerPoint, tia? Pode. Tá. Segundo descobertas científicas recentes, os fósseis mais antigos do ser humano
Datam, datam, datam de cerca de 300 mil anos. Ao longo de suas histórias, a humanidade desenvolveu-se. Uma de suas grandes conquistas foi o advento da agricultura, há cerca de 10 mil anos. Para um pouquinho aí, ó. Para um pouquinho. Então, olha lá. Segundo descobertas científicas, fósseis que foram recentemente descobertos aí datam com um tempo de 300 mil anos. Então, há 300 mil anos já existe o ser humano sobre a Terra. Então, já é constatado através de fósseis. Então, a gente consegue datar que o ser humano está aqui na Terra já há cerca de 300 mil anos, tá? E há 10 mil anos atrás, já o homem conseguiu. Antes eles eram nômades, eles andavam de lugar em lugar buscando alimentos. E há 10 mil anos atrás já se constata que o homem começou a produzir a sua própria lavoura, ele conseguiu produzir o seu próprio alimento. Então, ele já começa a ter o advento da agricultura. Então, ele percebeu que se ele colhesse a semente, se ele começasse a plantar, ele não precisava ficar andando de lugar em lugar. Ele não precisava ser nômade, ele podia domesticar os animais e ele ter alimentos. Então, foi quando ele fixou moradia e ele começou a produzir seus alimentos e seus animais. Ele começou a domesticar. Então, quando o homem deixa de ser nômade, começa a se desenvolver as grandes civilizações. Então, a humanidade começa a desenvolver em torno de um grupo. Então, formando aí as grandes cidades. Pode dar continuidade, ô Maria. Pode seguir, tia? Pode. Essa nova forma de se relacionar com a Terra possibilitou ao ser humano, que até então era nome. Desculpa, tia, eu caí de novo, tá? Tá, não precisa entrar porque você tá gravando a aula. Fixar-se em determinados territórios. Esse foi o primeiro passo para o surgimento das grandes civilizações humanas e com elas das grandes cidades. Antes de existirem cidades, os espaços de terra eram ocupados por vegetação natural de cada local, como florestas e campos. Assim, o uso do solo está relacionado à forma como o espaço físico e geográfico é utilizado e ocupado pelo ser humano. Então, olha lá, pessoal. Então, vocês viram aí que até o homem começar a fazer agricultura, ele era nômade. Ele andava de lugar em lugar em busca de alimentos. Então, para sobreviver. Então, isso vocês viram já em história com a Rafaela. Agora, a gente só vai falar aqui para poder falar que quando ele começa a fazer sua agricultura, plantar sua vegetação. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha que deve ter alguém pedindo para entrar. Então, pessoal, se vocês não chegam na hora, é difícil depois, né? Então, gente, quando eu tenho aí, olha, o homem começa a plantar e começa a fixar moradia, aí em volta daquele momento, daquelas pessoas que vão formando, eles começam a formar as civilizações. E aí vai aumentando a quantidade de pessoas e essa civilização vai aumentando. Vai dar origem às grandes civilizações humanas e também dando origem, como consequência, às grandes cidades. Então, porque até então eles não fixavam. E quando eles passam a fixar essa moradia, eles começam a criar
a sua plantação. Eles começam a ter sua vegetação e para isso eles começam a retirar floresta, começam a tirar os campos e aí eles começam a fazer a ocupação para fazer as suas moradias, para fazer a sua plantação. Então é onde ocorre aí a explosão demográfica, né? Então à medida que vai crescendo, vai aumentando a civilização, vai aumentando essas cidades e vai ocupando esses lugares, esses territórios. Certo, pessoal? Quem ficou com dúvida aí? Eu não. Tá. Então vamos aí, ó. Nicole, leia para mim aí, ó, o crescimento populacional humano. Ok. Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinado lugar e período. A população humana era inicialmente pequena e demorou milhares de anos para começar a aumentar. Foi somente no ano de 1800 d.C. que a humanidade atingiu o primeiro bilhão de pessoas sobre a Terra. De lá para cá, a população do planeta vem crescendo em proporções até ainda desconhecidas, tendo ultrapassado os 7 bilhões de pessoas em 2011. Estima-se que até 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Tá. Então, pessoal, vocês viram aí, ó, ele deu uma definição o que é população. Ó, sem conversa junto, porque atrapalha. Uma população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie. Então, um conjunto de seres humanos forma uma população humana, tá? Se eu tivesse um conjunto de boi, eu tenho a população de bois, de vacas, né? De bovinos. E assim, cada espécie forma, um conjunto deles forma uma população. E aqui nós estamos falando praticamente da população humana, tá? A população humana era inicialmente pequena, mas com o passar do tempo ela foi crescendo, mas para que ela atingisse uma grande quantidade demorou bastante. Até 1800 depois de Cristo, a humanidade era pequena, ela só foi atingir 1 bilhão de pessoas lá depois de 1800 depois de Cristo, tá? E aí hoje nós sabemos, em 2011, nós tínhamos 7 bilhões de pessoas. Agora, tem uma estimativa que para 2050 nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Então, o que vocês estão percebendo? Que depois de um determinado tempo, a população humana, ela cresceu muito. E ela vem crescendo, ela vem num ritmo crescente, tá? Então, nós vamos ver agora o gráfico aqui, olha. Dá uma olhadinha no gráfico. Até 1800 foi quando ele atingiu o primeiro bilhão, tá? E aí ela cresceu devagar. A gente pode perceber aqui que ela teve um crescimento lento até 1940. Só em 1940 que ela atingiu 2 bilhões de pessoas. Depois, 1960, ela atingiu 3 bilhões. 1980, olha lá, já foi um espaço menor, tá? Ela já atingiu 4 bilhões. Em 2000, nós já estávamos aí com 5 bilhões. Em 2020, nós já estamos aí com 7 bilhões. E acredita-se que Tia, o Gabriel não tá te ouvindo. Problema na internet dele, não é na minha. Você não está ouvindo? Sim. Então, agora acredita-se que 2050 eles vão estar aí atingindo cerca de 9 bilhões de pessoas, tá? Fala para ele entrar de novo, sair e entrar de novo, que talvez melhore o som dele. Ele já tá fazendo isso. Tá. Então, vocês já viram aí, né, que como que foi crescente a população aí humana aí no nosso planeta Terra. Até 1800, ela demorou para atingir o primeiro bilhão. Agora,
Ele demorou todo esse tempo aqui, até 1920, para atingir o segundo bilhão. Então, agora ele está tendo um crescimento. Então, quer dizer, quando isso vai acelerado, eles falam que é uma explosão demográfica, tá? Dentro da geografia lá. Eu quero aí que a Yasmin leia para mim o primeiro parágrafo do planejamento do espaço urbano. Leia, tia. Segundo dados da Organização Nações Unidas, ONU, aproximadamente metade da humanidade vive em cidades, que ocupam cerca de 2% das áreas de terra do mundo. Estima-se que até 2030, 60% da população viverá em áreas urbanas. Tá. Então, vocês viram aí que, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, aproximadamente a metade da humanidade vive em cidades, tá? Que ocupam cerca de 2% da área da Terra do mundo. Já para 2030, eles estão calculando que 60% da população viverá na área urbana. Então, ela vai sair da região que é da zona rural e vai para a zona urbana, vai para cidades, né? Então, vai haver um estufamento de pessoas nas cidades, tá? O segundo parágrafo, eu quero aí que o Caio leia para mim. Caio, Oi, tia. leia o segundo parágrafo para mim. O espaço necessário para abrigar todas as pessoas é assunto discutido por importantes líderes mundiais, já que quanto maior o tamanho de uma cidade, mais complexa é sua gestão. São necessárias mais habitações, fornecidas de água potável, alimentos e serviços como energia, hospitais escolares, transporte, eficiência, etc. Então, olha lá, o que ele está falando aí? Esse espaço que é necessário para abrigar todas essas pessoas é um assunto que é discutido por líderes mundiais, né? São importantes líderes, são as pessoas que lideram aí, que são os líderes, são os presidentes da ONU. Então, toda essa organização, ela vai estar voltada, preocupada. Porque quanto mais pessoas numa cidade, mais eu tenho problemas para ser resolvido. Por exemplo, o prefeito de uma cidade, ele tem que ter um projeto de organização, como vai organizar tudo isso, porque quanto mais pessoas, eu vou precisar de mais habitações, eu vou precisar de mais água potável, eu vou precisar de mais alimentos, eu vou precisar mais de serviços, eu vou precisar de coleta de lixo, eu vou precisar de mais energia, eu vou precisar de mais hospitais, mais escolas, mais transportes. Então, tudo isso são trabalhos que têm que ser realizados pelas pessoas que comandam, que lideram uma cidade, um país, tá? Então, e para isso tem que ser discutido. E isso vai para um projeto. E eles trabalham isso chamando como projeto diretor, quer dizer, ele tem que montar um planejamento para como que ele vai fazer essa cidade, esse país funcionar. Tá? Então, ele não pode simplesmente chegar e falar, você vai fazer isso? Não, ele tem que montar um projeto e trabalhar em cima daquele projeto. Tá? É como funciona, que tem que funcionar. E na cidade, por exemplo, na nossa cidade, nós temos os representantes, que é o prefeito, que tem os vereadores, e nós temos toda uma organização. Opa, quem que está com brincadeira? Quem que está com brincadeira? Oi? Ó, sem brincadeira. Nós estamos gravando a aula. Nossa, eu estava com o microfone errado, Tá. aberto. Nem... Pessoal, então nós temos aí, vocês viram que nós precisamos que os nossos líderes montem aí um plano diretor. Então, agora eu peço aí, olha, para a Sâmia, lê o próximo parágrafo aí para mim, Sâmia. Você está com o microfone?
Sâmia, Oi, tia. lê Qual para mim. parágrafo? Lê o próximo parágrafo para mim. Desde a Não, por isso, tá aí na sua tela. Tá. Por isso, é de extrema importância que a expressão da área urbana seja feita de modo planejado. O crescimento da cidade de modo desordenado causa diversos problemas ao meio ambiente. E a população, como erosão, enchentes, contaminação da água e do solo por falta de saneamento básico, aumento de doenças, congelamento do trânsito, entre outros. As consequências desses processos são, entre outras, a degradação de quantidade de vida humana e de escoamento do solo. Então, olha lá. Quando a população aumenta numa cidade, num país, que aumenta de maneira desordenada, sem nenhum planejamento feito, eu começo a ter problemas do crescimento aí, vou ter problemas no meio ambiente, vou ter problema com a saúde, vou ter problema de erosão, enchente, contaminação de água, falta de saneamento básico, falta de coleta de lixo, né? Tudo isso vai levar às várias consequências, como doenças, a degradação da qualidade de vida e o esgotamento do solo. Então, eu tenho que ter um planejamento para que essas consequências não venham a acontecer. Então, por exemplo, se eu não tenho uma boa saúde, eu não tenho uma boa qualidade de saúde e não tiver como atender as pessoas, leva à morte, leva a várias consequências, epidemia. Então, nós temos que ter um planejamento e as pessoas que são responsáveis por isso, ela tem que montar um plano diretor. Pedindo aí para agora, Luara, leia para mim o próximo parágrafo. Você está com o microfone? Luara. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, os municípios brasileiros devem ter um projeto ou um documento chamado Plano Diretor, cuja função é orientar a expansão da área urbana para que ela ocorra de modo planejado. Tá, pode parar aí. Então, olha lá. O plano diretor, para que serve o plano diretor? Para que os dirigentes de uma cidade, de um país, planejam de forma para que aquela cidade cresça de modo planejado e não de forma desordenada, para que tenha todas as partes desenvolvidas aí, para que a população tenha garantido os seus direitos. Então, ele fala aí, ó, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios brasileiros devem ter projeto ou um documento chamado Plano Diretor. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver vários vídeos falando sobre o projeto do plano diretor, tá? Então, várias cidades montam o seu e colocam. Na próxima aula, a gente pode até colocar algum para a gente poder ver. Continuando para mim aí, ó, a elaboração do plano diretor, eu vou pedir aí para a Giovana ler para mim. Ô tia, minha internet tá muito ruim. Eu não posso falar nada, né, filho? Onde foi a minha? Vai lá. Não, então eu Aí hoje ó, fecha seu microfone e deixa a Luara ler aí agora, ó. Luara. Deixa eu ler, não li. A Luara não, a Giovana, ó. A elaboração do plano diretor. A elaboração do plano diretor depende de diversos estudos do solo, os quais determinadas áreas são mais adequadas para cada função, residencial, industrial, agrícola, áreas de proteção, etc. Com isso, pretende-se evitar a ocupação desordenada, reduzir problemas ambientais e sociais.
Então, vocês viram aí, quando tem um plano diretor, quando elabora o plano diretor, eu tenho que pensar nos vários fatores aí, ó, na área agrícola, na área industrial, na área de proteção, eu tenho que, na área residencial, tem que fazer tudo separado. Por quê? Porque eu tenho que separar qual é o lugar que eu vou pôr para formar as residências, onde pode fazer os terrenos para as pessoas construir, onde eu posso pôr a área industrial, onde vai a área agrícola. Então, isso é um planejamento de como vai ser feito, e isso daí vai facilitar o desenvolvimento dessa cidade, que assim ela vai crescer de um modo organizado e não ocupação desordenada. Eu vou chegando e vou ocupando qualquer lugar, porque quando eu faço isso, acontece aquelas enchentes, as pessoas que ocupam regiões de barranco, quando chega a época de chuva, desmorona, eles perdem tudo. Então, tem que ser de forma organizada, de forma planejada e não de forma desordenada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, que nós temos aí, olha, dá uma olhada aí, eu coloquei aí, vocês têm na apostila de vocês também, a favela da Rocinha. Olha como as casas são, uma em cima da outra, você não percebe rua, porque ele só tem um espaço para passar entre as casas. Tem lugar que não passa carro aí. Então, as casas são praticamente amontoadas. Aí não tem condições de esgoto, não tem condições de... Então, tudo amontoado. Isso foi um crescimento desordenado, sem nenhum planejamento, tá? Aqui nós temos aí, ó, uma cidade que é planejada, que vocês veem aí, olha, que é a cidade de Curitiba, que foi uma cidade que ela tem toda uma organização. Então, você vê a área que tem os prédios, a área que tem a região industrial. Então, é tudo separado. Aqui nós temos, para ir além, saneamento básico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o saneamento básico é gerenciamento ou controle de fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos ao homem, prejudicando seu bem-estar físico, mental e social. É também definido pela Lei 11.445 de 2007. Com o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. É, portanto, fundamental para a melhoria das condições de vida da população. Então, segundo a Organização Mundial, uma cidade tem que ter tudo isso de acordo com o seu planejamento. Ele tem que fazer o abastecimento de água, ele tem que fazer o tratamento de esgoto, ele tem que ter a coleta, que é a limpeza urbana, ele tem que cuidar das águas, que são dos esgotos, mas também tem que trabalhar as águas pluviais, que são as águas das chuvas, né? É também fundamental que, para isso daí tudo, o conjunto de tudo isso vai favorecer a vida, uma melhor vida para a população, tá? Então, como que uma população tem essas condições numa situação dessa daqui, ó, tudo aglomerado? Então, se der uma epidemia aqui, ó, vai afetar todo mundo. Como que eles têm água potável? Como que eles têm coleta de lixo numa situação desordenada dessa forma, tá? Ao passo que quando a gente pega uma cidade que é planejada, que tem um plano diretor, então você já vê a diferença de um e outro. Então, aí nós temos, eu coloquei aí para vocês, né, uma cidade planejada, né, tudo separado, as regiões onde fica aí os prédios, as regiões onde tem as casas, onde vai ter indústrias, né? E agora nós vamos aqui passando aqui, olha, para vocês fazer aí, vocês já vão anotando aí, pegando a apostila de vocês aí para anotar,
as páginas que nós vamos trabalhar aqui agora, pessoal. Vamos lá fazer os exercícios de aplicação 1, 2 e 3 da página 144, tá? Página 144, página 144, tá? Depois nós temos a tarefa, que vai ser exercícios propostos 4, 5 e 6 da página 145, para conferir o 1 da página 156. Obrigado aí, pessoal. Nós vamos parar aqui para fazer os exercícios depois, tá? Até mais.